bora pro nosso convidado. Com uma trajetória impressionante como profissional de educação física, professor de Tai Chi Chuan da escola Tai Chi, Pai Lin e terapeuta da medicina tradicional chinesa, especializado em acupuntura, tuiná e nas fórmulas chinesas. Com quase 3 décadas de dedicação, ele aprendeu com grandes mestres da medicina chinesa e hoje atua em diversos projetos em Santos e na Praia Grande. Hoje é dia de medicina tradicional chinesa com o Alex Costa. E aí, Alex, tudo bem? Tudo bem, Vitor. Obrigado pelo convite. Estou muito contente aí de participar desse podcast, na verdade. Sim, olha, muito feliz de ter o senhor aqui. E aí eu gosto de falar que eu vou começar com o clássico, ok? Me explica o seu interesse pela cultura oriental e aí como surgiu também o interesse no Tai Chi Chuan e na medicina tradicional chinesa. Tá. A cultura oriental me interessou desde pequeno, né? Desde pequeno eu gostava, pela influência dos programas japoneses que tinha na televisão, como Ultraman, né? Ah, legal. Changeman, Jiraiya, enfim. Eu assistia quando era pequeno, mas não gostava muito do aspecto marcial no momento. Eu gostava muito da forma de pensar a vida, a forma de respeito com o outro, a forma de comunhão familiar. Isso me chamava muito a atenção, né? E a forma de o autodesenvolvimento. A partir com 5 anos de idade, eu tive meu primeiro contato com a prática do Tai Chi, né? Através de um livro que era da minha mãe, chamado Cura Natural. Não lembro da editora agora, mas tinha lá, dentro deste livro, tinha várias práticas de treinamentos, de curas, né? Não só de fitoterapias, de yoga, de Tai Chi, uma gama completa ali deste livro. E tinha o Tai Chi, tinha um mestre chinês lá, as fotos, e com 5 aninhos eu ficava lá praticando e minha mãe falava, o que é isso, meu? Tá fazendo? Eu tô imitando aqui o... Nossa, eu ficava imitando o que estava no livro. Isso. Que legal. Aí isso passou, né, durante o percurso. E aí com meus 15 anos eu iniciei a praticar o Tai Chi na cidade de Santos com o mestre Augusto Leitão, né? Pioneiro do Tai Chi aqui na Baixada Santista, tá? E foi o primeiro discípulo no Brasil do grande mestre Liu Pai Lin. E daí dos meus 15 anos até hoje, eu continuo com ele, praticando, ensinando, me desenvolvendo. Sim, e aí você está falando Tai Chi e não está falando Tai Chi Chuan. Qual é a diferença? Tai Chi é um princípio universal, que é a união de Yin e de Yang. Também podemos traduzir como viga mestra, o eixo central, por onde tudo se harmoniza. Então, dentro da prática do Tai Chi Chuan, né, que usa os princípios do Tai Chi para buscar o equilíbrio do corpo e da mente, e dentro da medicina chinesa, onde a gente reequilibra Yin e Yang, né? Sim. Yin Yang em união chama-se Tai Chi. Tanto aquele símbolo do Yin e do Yang chama-se Tai Chi Tu, que é o símbolo, diagrama do Tai Chi. Perfeito. E aí agora, outra diferença. Tai Chi Chuan e Tuiná. Tai Chi Chuan, de Chuan vem tradução para o português, é punho, mas pode se traduzir como movimento também, né? Mas originalmente Tai Chi Chuan é uma arte marcial, então pode ser o punhos do Tai Chi. Mas existe uma tradução mais elevada que foge da arte marcial e também o meu mestre ensina que é movimento pelo qual a natureza se harmoniza, Tai Chi Chuan, né? Isso é uma forma mais alta de compreensão. Mas originalmente Tai Chi Chuan é punhos do Tai Chi, né? Ou box do Tai Chi. Então box que usa o princípio do Tai Chi para equilibrar o outro e combater a si mesmo. Entendi. E o Tuiná é a técnica da massoterapia chinesa, fundamentada na medicina chinesa. É uma das primeiras técnicas desenvolvidas na medicina chinesa. Quero saber como ela funciona. Fiquei curioso. A gente já volta pro Tai Chi Chuan. Tá. A massoterapia chinesa, ela segue os fundamentos da medicina chinesa, né? A teoria dos fundamentos. Nós fazemos diagnóstico igual na medicina chinesa, e aí partimos para o tratamento através de manobras sobre os canais de energias e sobre os pontos de energias. Que são os mesmos da acupuntura. São os mesmos da acupuntura. Perfeito. E nós fazemos procedimentos de tratamento, até tratamento de doenças específicas, de padrões ou síndromes específicas, e até tratamento para o relaxamento. Entendi.
Perfeito. Ó, já começamos assim, tiramos bastante dúvida. Você falou que começou oficialmente com 15 anos, né? E aí eu queria saber quais os principais ensinamentos que você aprendeu com o mestre Augusto Leitão e como é que eles influenciam na prática e no ensino. O meu mestre sempre aprendo, né? Que até hoje eu estou com ele. Sempre eu tenho o aspecto de desenvolver a serenidade, desenvolver virtudes, né? Que a prática desenvolve. Além dessas virtudes, nós temos 3 tesouros que são compaixão, simplicidade e humildade. Então, a partir da prática, a gente cultiva esses 3 tesouros. Até cultivar 3 tesouros internos, que é chamado de espírito, energia e essência, né? A prática do Tai Chi, ela não só desenvolve o aspecto físico, mas o interior, a força interior. É combater a si mesmo, desenvolver nos dias de hoje, que muitas doenças ocorrem depois da pandemia, muitas pessoas estão doentes. O Tai Chi vai ajudar nesse aspecto de desenvolver o equilíbrio interior. Quando a gente fala equilíbrio interior, nós estamos falando dos aspectos da mente, das emoções. Também tem os órgãos, mas focando mais nesses aspectos, porque isso influencia o corpo, né? Então, através da prática, os ensinamentos do mestre traz flexibilidade, humildade, compaixão, amor, que é o verdadeiro significado da prática do Tai Chi, é uma prática de sentimento do amor, prática de cultivo da vida, né? Tanto que o mestre Liu Pailin, o grande mestre Liu Pailin, não chamava só de Tai Chi Pailin, mas ele chamava mesmo de Tao Kun Chuan, né? Tao, podemos dizer que é também vida. Kun é cultivo. Chuan, prática. Práticas de cultivo da vida. E aí traz tudo isso para sua vida. Pra minha vida e até ensinar os outros para que cultive a vida. E como é esse ensinamento? Como é que o senhor leva? É que nem beber água. Para mim é natural. É natural, né? perfeito. Não há nada assim, como comecei bem novo e levo esse aspecto da filosofia na vida, não pensando a filosofia como uma religião, né? Sim. A filosofia como uma forma de viver. Eu sigo isso naturalmente. E aí como posso dizer, eu me desenvolvo e trago para que as pessoas percebam isso, né? Não só na fala, mas nas ações, né? Porque nós temos 5 virtudes do céu. E essas 5 virtudes do céu, elas são expressas por atitudes e não por palavras. E é isso que a gente cultiva no Tai Chi. Praticar as 5 virtudes. Cultivar. E cultivar os 3 tesouros. Né? É isso que eu levo na vida. Nossa, muito interessante, de verdade. A escola, a Tai Chi Pailin, ela se fundamenta em 3 pilares. Sim, a arte corporal, isso, a medicina tradicional chinesa e a filosofia taoísta de equilíbrio. Eu queria saber sobre cada uma, como é que funciona esses 3 fundamentos. Esses 3 pilares estão na cultura chinesa, tá? O grande mestre Liu Pailin trouxe para o Brasil essa prática, que não é só o Tai Chi Chuan. É um conjunto de práticas para cultivar a vida, para cultivar o Tao. Então, uma das vertentes é a prática do Tai Chi Chuan, que aí está relacionado às artes marciais, às artes corporais. Sim. O Qigong, que é o trabalho com energia vital. O Taoyin, que também trabalha com a energia vital, mas tem também um aspecto da meditação. Isso é trazido dentro da escola, né? Essas práticas corporais. A filosofia taoísta que embasa todos os aspectos de buscar o equilíbrio do homem com o meio, com a natureza. O homem consigo mesmo. Buscar é como se fosse algo holístico, que tudo está integrado, nada é separado. Então, o que acontece dentro de nós reflete fora, o que acontece fora reflete em nós. Então, lembrar que tudo isso se conecta a uma substância vital que nós chamamos de Qi, a energia vital. Então, o que acontece fora, por exemplo, nós estamos aí no final do outono para o inverno, né? E o tempo hoje está um pouco chuvoso, faz parte. E esse movimento dessa energia de transição vai afetar o nosso corpo.
Se a gente não cultiva antes, uma estação anterior, o nosso corpo, nós temos a doença sendo invadida. Então, todo esse aspecto que a gente busca dentro do aspecto da filosofia, entender a natureza externa e principalmente a nossa natureza interior, e buscar a unidade, que eles chamam da tríade, céu, terra e seres, e homem. Tem muito da mente junto, né? Sim, a mente também é considerada uma substância vital dentro da medicina chinesa. Então, na medicina chinesa, a gente fundamenta todo esse princípio filosófico, já está enraizado na medicina chinesa, né? Começou a se estruturar lá na época dos reinos combatentes na China. Antes disso, a medicina chinesa estava sendo desenvolvida, mas não tinha esse aspecto, como a teoria dos 5 movimentos, né? O Yin e o Yang, que já era um pensamento filosófico, que foi incorporado na medicina chinesa na época na China dos reinos combatentes, né? Levando isso para a medicina chinesa, trouxe mais clareza, mais questões científicas para tratar uma pessoa, né? Então a mente faz parte de uma substância vital que eles chamam de Shen, né? Que alguns traduzem como espírito, mas tem uma tradução que é mente. Então a mente somos o que somos. E aí tem a consciência, que é a função da mente, que a gente abriga no cérebro, né? Que a gente trabalha no tratamento através da medicina chinesa, através da acupuntura, do Tuiná e das fórmulas chinesas, e também através da prática do Tai Chi Chuan, do Taoyin, né? A mente guia a energia. Nossa, muito interessante, de verdade. Nossa, aprendizados aqui hoje nesse episódio. E aí, já que você comentou, quando é que vem o Tai Chi Chuan e quando é que a acupuntura, as fórmulas chinesas entra na sua vida? Tá, dentro da prática, fui aprendendo, me desenvolvendo, né? E aí tive contato com alguns médicos formados pelo mestre Liu Pailin, né? Um dos primeiros médicos que eu entrei em contato foi o Dr. Marcelo Joviceleviski, né? Um grande médico, clínico geral e especialista em medicina chinesa, né? Então tive meu primeiro contato com a teoria da medicina chinesa, com palestras, workshops, que na associação do meu mestre desenvolvemos lá, tá? E isso me fez interessar, né? Que eu já conheci o Tai Chi e vi, olha, se eu aprender isso, eu vou aprofundar ainda mais a minha prática. E a partir de eu aprender isso, eu também vou poder ajudar ainda mais outras pessoas para cultivar a vida, né? E aí foi. Aí depois teve o Minoru, que é um outro discípulo do mestre Liu Pailin, onde eu tive a oportunidade de aprender o Tuiná, né? Dei os meus primeiros passos no Tuiná, onde também teve toda a fundamentação da medicina chinesa, todo o aspecto filosófico, teórico, prático, com o Minoru. E nisso veio a vontade de me aprofundar ainda mais e estudar a acupuntura, né? Fui a estudar a acupuntura na escola do filho do grande mestre Liu Pailin, hoje o mestre Liu Shimin, né? Uma das grandes referências no Brasil da medicina chinesa, né? E lá eu tive um aprendizado com o mestre Liu Shimin e mais o seu aluno, o professor Edgar, onde eu me desenvolvi lá na acupuntura, né? E depois fui fazer um curso para me aprofundar ainda mais no Tuiná, né? E com consequência fomos seguindo as fórmulas chinesas para desenvolver ainda mais o trabalho, né? Muito bacana. E aí agora uma pergunta, vamos dizer, polêmica. A acupuntura, principalmente a acupuntura, ela vem crescendo, vem muitas pessoas querendo conhecer, né? E normalmente a medicina tradicional chinesa, ela acaba sendo como é que eu posso dizer? Último auxílio, né? Vamos dizer assim, né? Já fiz de tudo, agora eu vou para a medicina tradicional chinesa. Eu já fiz de tudo, né? Infelizmente acaba acontecendo isso. E a acupuntura ela é um pouco mais forte, né? Acredito eu, né? Sim, no Brasil. Ela é um pouco mais forte que as fórmulas chinesas e outras, né? Terapias da medicina tradicional chinesa. E aí eu queria saber como é que o senhor vê esse movimento, né? Das pessoas indo atrás mais da acupuntura, conhecendo fórmulas chinesas,
Tuiná, a ventosa terapia, que também acabou em 2016 ganhando popularidade, né, por conta dos nadadores nas Olimpíadas do Rio. Queria saber como é que o senhor vê esse movimento. Tá. A medicina chinesa chegou com o Brasil com a técnica da acupuntura, né? Então, mais conhecida foi a técnica da acupuntura. E recentemente o Tuiná vem aparecendo, porque dentro da massoterapia a maior técnica conhecida era o Shiatsu. Sim. Né? E aí o Tuiná vem se destacando muito, com muito esforço do trabalho do mestre Liu Pailin, né? Que o seu tio-avô era um grande médico da China e grande praticante de Tuiná. Então o mestre Liu veio para o Brasil, foi um dos pioneiros de trazer a medicina chinesa para o Brasil, a filosofia taoísta, né? E começou a trabalhar com Tuiná e com as fórmulas chinesas. Já o mestre Liu Shimin já veio trabalhando com a acupuntura. Então a acupuntura é mais famosa, né? Lembrando que na medicina chinesa nós temos 5 principais técnicas, né? A primeira mais conhecida, como já falamos, a acupuntura. A segunda, a massoterapia chinesa, o Tuiná. Aí a terceira, as fórmulas chinesas. A quarta, as artes corporais, que envolve Tai Chi Chuan, Qigong, Taoyin. E a última, que vem sendo se fortalecendo atualmente, que é a dietoterapia chinesa, tratamento através dos alimentos, né? Existem algumas técnicas que estão relacionadas apenas à manutenção, existem outras que estão relacionadas a tratamento. Pensando em medicina chinesa, as que estão relacionadas aos tratamentos são mais fortes, a acupuntura, as fórmulas chinesas e o Tuiná. Tá? As outras são mais para manutenção. Entendi. Teve o equilíbrio e aí vem fazer uma prática para manter a manutenção, de não sair daquele padrão, desse desequilíbrio, essa harmonia do corpo. Hoje é dia de falar de acupuntura com a doutora Renata. E aí, Renata, tudo bem? Oi, tudo ótimo. Um prazer enorme estar aqui com vocês. Muito obrigada, é uma honra estar aqui. Fico muito feliz de estar falando sobre a acupuntura, medicina oriental, também essa parte europeia, né? Sim. Que é mais moderna, que a gente vai estar falando sobre algumas técnicas bem atuais europeias também dentro da acupuntura. E dar uma pincelada, como você falou, da fisioterapia também, como eu atuo aí no meu dia a dia nos atendimentos. Renata, vamos começar com um clássico. Primeiro me explica como a fisioterapia entrou na sua vida e depois eu quero saber da acupuntura também. As duas entraram de formas conjuntas, né? Eu trabalhava com importação, numa área totalmente diferente. Nossa, sim! Sim, assim, depois de muitas horas de digitação, eu tive a LER, que é lesão por esforço repetitivo, também chamada de DORT, né? Doenças relacionadas ao trabalho. E comecei a fazer fisioterapia diariamente, de segunda a sexta, fiquei fazendo fisioterapia quase durante um ano. Toda semana? Todos os dias. Todos os dias, né? Verdade, é isso. Então foi uma tenossinovite, né, uma tendinite de punho direito, que assim foi muito difícil para curar. E aí me falaram da acupuntura. Olha. Aí me falaram assim, por que você não faz um tratamento com a acupuntura? E fui fazer, fui paciente primeiramente, né? E assim, eu fiquei fascinada com os resultados. Tá? Porque a junção da fisioterapia mais acupuntura, eu fiquei curada. Então, e assim, foi uma tendinite tão severa que o médico, ele passava relatórios que era uma doença crônica, né? Ou seja, que não teria cura, né? Até alguns médicos falaram na possibilidade de cirurgia e eu estava perdendo a força, né? Então, até uma chaleira era muito pesada para mim. Para dirigir, tinha que dirigir carro automático, porque até a troca de marcha me incomodava. Então, realmente, foi muito significativo na minha vida. E aí, quando eu descobri aquele alívio através da acupuntura, eu falei, não, é isso que eu quero fazer. Aí, iniciei com a graduação de fisioterapia, e já no terceiro ano que eu fiz na Unisanta, e lá tem a disciplina de MTC, né, que é a Medicina Tradicional Chinesa,
eu fui encaminhada para fazer estágio pela Prefeitura de Santos e iniciei fazendo a especialização em acupuntura. Aí logo eu fui convidada para ser coordenadora do curso, também supervisora do estágio, né, dos alunos, Nossa, então que os legal. ambulatórios. E aí não parei mais, né? Realmente é muito gratificante sentir em mim e também ajudar outras pessoas. Sim, sim. E aí, assim, pesquisando, eu vejo muito que muitos fisioterapeutas encontraram acupuntura dessa mesma forma, né? E aí, quando a gente pesquisa assim, a gente vê muito, realmente, fisioterapeuta sendo acupunturista. E aí, o que eu quero saber, como é que se equilibra esses dois campos? Como é que eles estão tão juntos, assim, pra gente ter tanto fisioterapeuta ali junto com a acupuntura? Porque são duas especialidades que elas visam a reabilitação do paciente. Então, você pode atuar tanto em consultório, clínicas, hospitais, também como tratamento domiciliar. Então, você vai até o paciente, quando ele não está impossibilitado de andar, e você atua com esses exercícios, né, próprios da fisioterapia e faz em conjunto a técnica de acupuntura. Então, dá para associar numa mesma sessão as duas técnicas. Entendi. Né? E isso potencializa, né, os resultados. Então, os resultados são mais rápidos e mais abrangentes. Então, se aquela pessoa está com falta de força muscular ou está precisando, tem uma contratura muscular, precisa de um relaxamento, você faz a acupuntura, muitas vezes antes e depois libera a articulação, que às vezes a pessoa não está conseguindo levantar o braço ou fazer qualquer movimento até de caminhar, e aí você melhora isso através da acupuntura e depois você consegue fazer os movimentos com os exercícios que vão alongar e fortalecer, né? Sim. Então, quer dizer, assim, elas podem atuar juntas, então isso é uma grande vantagem para o paciente. Sim, e aí agora, entrando naquela a gente vai, como é que se fala? Desmistificar. A agulha não dói. Não dói. Tá? Não é? Lógico, pessoas muito sensíveis, eu aconselho a acupuntura sem agulhas, que eu vou estar falando mais adiante. A gente vai falar, né? sim. E como seria isso? Porque o mais importante é o equilíbrio através dos pontos. E a agulha vai ser só um estímulo nesses pontos de acupuntura, né? Então, temos outros tipos de estímulos, né? E, lógico, que o nome acupuntura significa puntura através da agulha, porque o inicial acu vem do grego, que significa agulha, tá? Então, realmente, né, é uma técnica que usa agulha. Mas a gente tem outros avanços aí, outras contribuições que atuam para essas pessoas que são mais sensíveis ou não se sentem confortáveis, não relaxam com as agulhas, e até as crianças, os recém-nascidos, grávidas que às vezes realmente estão muito sensíveis, estão com odores assim muito fortes, muito intensas e preferem o tratamento com acupuntura sem agulhas. Mas se for com agulha não dói. Não, porque ela, para você ter uma ideia, ela é mais fina que a luz da agulha de injeção. Porque a agulha de injeção passa o líquido, né, a medicação. A agulha, ela é em torno de 0,25 milímetros de espessura. Entendi. Então ela é muito fininha. E é segura porque ela é descartável. Sim. Então você usa uma vez e depois descarta. Perfeito. Tá vendo, gente? Não precisa ser que nem eu, porque olha, eu morro de medo de agulha, sou daquele que faz escândalo, ai que vergonha tá falando isso, mas eu faço escândalo quando eu vou tomar injeção, tirar sangue pra mim. E você não é a um minoria, caos. Viu? Muitas pessoas. Ai, que bom, gente, desculpa, mas que bom que eu não tô sozinha. Mas vou também contar uma coisa que acontece. Todas as idades, tá? Não tem idade. Às vezes falam assim, então vou usar a acupuntura sem agulha só para crianças, para os bebês. Não. Tem senhoras de todas as idades que vêm procurar porque tem esse incômodo, não se sentem confortáveis. Mas uma parte delas, depois do tratamento, que elas começam a melhorar, elas pedem, coloca uma agulhinha só para eu sentir. E tem outras que falam, não, então não quero mais sem agulhas, eu quero com agulha, porque realmente eu não sinto nada. Então, e gente, realmente, olha, eu morro de medo de injeção, mas eu fiz acupuntura e não dói nada.
Não dói nada. Então, falando pra vocês, pode ir lá fazer a acupuntura. Pode ser que algum ponto que a pessoa esteja com uma contratura no local, que ela sinta um incômodo. Isso, mas não é... Não é geral. Não é geral. E esse incômodo, a gente mexe na agulha ou tira para ela não sentir esse incômodo também. Entendi. Né? Então não tem desculpa para não fazer acupuntura. Não tem desculpa, né? Agora eu quero saber como foi a sua experiência nos Estados Unidos e por que a senhora foi nos Estados Unidos estudar. Então, eu acho que nada é por acaso, né? Não. Começou com um casal de amigos, né, brasileiros que falavam maravilhas de lá, né? E aí, como eu não tinha ainda, minha filha não era mãe, e meu marido também é autônomo, profissional liberal, a gente falou, vamos lá ver todas essas maravilhas, assim, porque assim, é muito rico, né, o que você aprende de forma cultural, e também a minha curiosidade, como que era a fisioterapia nos Estados Unidos, como que era a acupuntura, né? E aí eu fui estudar acupuntura estética facial. Tanto é que quando eu voltei depois de 2 anos, eu montei uma turma, que foi a primeira turma de curso de acupuntura estética facial. Olha! Que eu aprendi lá. Tá? Porque como eles usam essas técnicas sem agulhas, porque o rosto, para algumas pessoas, é muito mais sensível, né? Então a gente atua com agulhas e sem agulhas também no rosto, né? E aí eu dei esse curso e depois não parei mais, né? Eu fundei a acupuntura e realmente, assim, é muito gratificante, porque o nosso horário é limitado. Você tem aquela carga horária, né, de trabalhar, sei lá, 8, 10 horas por dia. Quando você ensina, você está multiplicando isso, porque através dos alunos, você está expandindo esses atendimentos. E quando eles contam os relatos e depoimentos das melhoras dos pacientes, né, porque eles mandam foto, como a pessoa estava antes, depois, tem um diagnóstico também da língua, que aí você vê toda a melhora significativa, então tudo realmente comprovado, né? E assim, eu fico muito feliz, né? Eu acho que o que vale a pena é isso. Você saber que você está contribuindo um pouquinho que seja para a melhoria da qualidade de vida e bem-estar das pessoas. Das pessoas, né? Eu ia falar isso. E quanto tempo de estudo nos Estados Unidos foi? Você lembra? Eu fiquei quase 2 anos Nossa, bastante tempo! Fiz trabalho voluntário também, né, pela Atlantic Physical Therapy. E, assim, deu para... Lá era em Miami Beach, né, então lá tinham uma comunidade judia, né, tinham muitos judeus que a gente atendia nessa clínica, mas também tinha os sul-americanos, os hispanos, né? Eles chamam lá de hispanos, e tinham também os americanos. Então, a gente lidava, então era maravilhoso lidar. Então, de repente, eu estava falando em inglês, daqui a pouco eu estava falando em espanhol, daqui a pouco eu estava falando em português, né? Mas, assim, eles têm uns aparelhos bem sofisticados, né? Inclusive, lá na clínica tinha aparelhos até vindos da Itália, de outros países, e os americanos também, né, nessa parte de fisioterapia. E a acupuntura eu achei bem similar. Apesar de ter uma legislação diferente da brasileira, é bem similar à nossa acupuntura. Tirando essa parte que lá eles usam muito o laser, tá, para ativar esses pontos de acupuntura. Já aqui é mais agulha? Sim. A gente ainda tá na... Eu acredito, mais agulha. Porque tanto é que as pessoas desconhecem a acupuntura laser e a cromopuntura, que ela é muito utilizada na Europa, né? Então ela veio da Alemanha, né, pelo Peter Mendel, né, que ele tem um centro científico até hoje lá, inclusive eu fui em Portugal no Congresso Mundial de Acupuntura, ele estava lá palestrando, Peter Mendel, ele é um alemão, cientista, e assim, os resultados são maravilhosos. E no início, porque assim, eu sou ver para crer, né? No início eu usava mais agulhas e menos cromopuntura, que é o tratamento que faz a junção da cromoterapia com os pontos de acupuntura. É por isso que cromo de cromoterapia e puntura dos pontos em si de acupuntura. E assim, através das minhas alunas
que não gostavam tanto de fazer o tratamento com agulhas, elas começaram a utilizar nos familiares, nos pacientes, a cromopuntura. Eu acabei intensificando meus estudos na cromopuntura, pelos resultados visíveis do dia a dia das minhas pacientes e também das minhas alunas. Entendi. Olha só. Então é assim, né? Porque assim, as pessoas acham, mas a acupuntura com agulhas, ela é mais eficaz do que uma luz, né? Mas porque não sabe o princípio científico. Entendi. Que é a cromopuntura, ela vai atuar numa velocidade da luz, através de fótons, né? Que fótons, eles trabalham em conjunto com os nossos átomos, que é a menor partícula que nós temos, que forma nossas células, Sim. né? Então, assim, é muito rápido. Enquanto as agulhas, nós temos que deixar, em média, 15 minutos inseridas nos pontos, com a cromopuntura, 30 segundos, 1 minuto. Então é muito mais rápido. Muito mais, né? Nossa. O efeito, Uhum. né? E também, não só nos pontos, em locais também, certas cores, elas são terapêuticas. Então elas tratam locais que estão inflamados, que tem artrose, bursites, espondilites, enfim, qualquer região que está que a pessoa se queixa que tem dor, ou alguma hérnia de disco também, ou hérnia de hiato, a gente consegue atuar com o laser e com a cromopuntura. Sim, ainda um pouquinho nos Estados Unidos, por ser medicina tradicional chinesa, por ser ali tá ali veio da medicina tradicional chinesa, quando você foi estudar, você sentiu algum preconceito pelas pessoas por ser um tratamento chinês, vindo da medicina tradicional chinesa, vindo da China, ou não? Não, nenhum pelo momento. contrário. Pelo contrário, procuravam. Procuravam. Por não ter efeitos colaterais, né? Eu acho que esse é o princípio fundamental. Por ter um caráter preventivo também, né? Que isso já é cultural, tanto do japonês como do chinês, oriental em si. A gente não tem tanto esse caráter preventivo, mas o americano, ele já enxerga dessa forma, né? A grande parte que se cuida mesmo, que está sempre fazendo tratamentos, fazem atividade esportiva, tomam também muitas vitaminas, né? Porque o americano, ele gosta, Nossa, né, dessas vitaminas, que é importante, e eu também peço para os meus pacientes, né, os exames, porque vitamina B12, magnésio, vitamina D, importantíssimo, porque se tiver em deficiência, isso causa dores articulares e musculares, né? Então, às vezes a pessoa fica muito tempo com dores pelo corpo todo, como a fibromialgia, Sim. e não sabe o que está causando. E às vezes é uma simples vitamina que ela precisa estar tomando em conjunto com o tratamento com a acupuntura, por exemplo. Olha ou a só. fisioterapia. Sim, olha, várias dicas, viu, doutora? Várias dicas. Sim, porque assim, é importante a gente ter essa visão mais ampla. Unir a medicina ocidental com a oriental. Perfeito. Não é substituir uma por outra, Não, é a junção das duas, né? Chama medicina integrativa. Integrativa, e perfeito. complementar, porque Perfeito. elas se complementam. É importante a gente dizer isso, né? Não é Sim. substituir. Não é substituir uma por outra. Não, é a junção das duas. Então você tá ali, um tratamento e tudo mais, na medicina ocidental, mas de repente vai tomar uma fórmula, vai pra acupuntura e a moxa bustão, né? Todas as outras técnicas, né? Então, por isso que é medicina integrativa, viu, pessoal? Então, é a junção das duas. Não é para substituir uma pela outra, né? Não, de forma alguma. Eu sempre friso isso para os meus alunos e pacientes, né? Porque tem tratamentos que a acupuntura não vai chegar à cura, como o câncer, mas sim vai dar uma melhor qualidade de vida. Perfeito. Vai atuar nos sintomas, Sim. depende com a quimioterapia. Então, ela vai deixar a vida do paciente mais confortável. Isso, né? Não tem preço, Não né? E agora, vamos apresentar aí o nosso querido convidado, que é o Reginaldo Filho.
da Faculdade Ebramec, mais conhecido como Regis, um grande amigo aí dessa grande caminhada da medicina chinesa no Brasil. Seja bem-vindo, Regis. Muito obrigado pelo convite, a possibilidade de partilhar um pouquinho e falar dessa nossa paixão aí, que é a medicina chinesa. Com certeza. A medicina chinesa, fala para mim, quantos anos você já está no mercado? Olha, a faculdade celebra agora, o ano que vem, 25 anos. Eu comecei um pouquinho antes, mas como instituição, 25 anos aí nessa luta por promover a medicina chinesa. A Fitofórmula está aí completando também aí uns 17 anos também de vivência, então é uma longa jornada que a gente passa aí, e hoje nós vamos bater um pouquinho de papo, tanto na área acadêmica, quanto nessa construção aí, porque o Regis também vai para o Oriente. Para você ver, para a gente conseguir marcar hoje, a gente está quase uns 7 meses falando sobre isso. Então, porque é um desencontro, cada hora um tá no Oriente. Fuso horário e tudo mais. Mas deu certo. Deu certo. Então, conta um pouquinho pra gente, Regis, como que foi essa sua jornada, esse início que a gente tanto fala, como é que você iniciou, por que você se apaixonou pela medicina chinesa assim? Fazer um resumo aqui, né? Eu estudava Direito. Olha só, gente. Não tem nada a ver. São 5 anos, eu estava no 4º ano e meu pai teve um problema de saúde e aquilo me afetou e desenvolvi uma gastrite. Vamos falar gastrite nervosa. Aí, padrão, fui no médico, avalia, endoscopia, tratamento, nada. Reavalia, endoscopia, tratamento, nada. Aí eu me lembrei que onde eu praticava arte marcial, o meu mestre estava iniciando com acupuntura. Eu falei assim, não estou aguentando, estou tomando os remédios, fazendo tudo certinho assim. Fui lá, uma sessão de acupuntura, não tive mais essa queixa. Aí eu falei, preciso entender o que aconteceu. Abandonei o 4º ano de Direito e comecei a me dedicar à medicina chinesa, e desde então não parei mais de estudar. Falei, não, preciso entender, não adianta só isso melhorar. Pô, mas isso aqui é maravilhoso, eu preciso entender. E aí, estudei aqui no Brasil, fui para a China a primeira vez em 2001. E aí, quando eu vou para a China, vivencio isso, eu falo assim, olha, eu tenho uma formação no Brasil, tal, mas aqui é uma graduação, é um negócio, não é assim um cursinho de acupuntura, não, é algo sério. E aí, aquilo plantou a semente em mim. Então, quando eu volto da China em 2001, a primeira vez, eu começo a repassar aquilo que eu aprendi na China. E desde então, eu vim lutando com esse objetivo de ser uma faculdade, até que a gente consegue se tornar uma faculdade. Que legal. Então, esse é o resumo enxuto aí. E você vê, né, esse seu depoimento é um depoimento até muito comum que eu escuto dentro da medicina chinesa. Acredito que uns 70% das pessoas que vêm para a medicina chinesa, elas vêm exatamente por esse caminho, que é o caminho de preciso para mim, se apaixona pelo resultado e agora quer entender mais daquilo e quer vivenciar e quer, inclusive, divulgar isso para mais e mais pessoas. A gente tem na faculdade pessoas que fizeram o ciclo completo. Assim. Primeiro, era uma garota que trazia a avó para receber o tratamento no ambulatório. Aí ela começou a se tratar no ambulatório. Aí ela falou assim, opa, vou estudar isso daí. Aí estudou, aí fez todo o processo conosco, fez cursos avançados, fez treinamento, se tornou professor e ajuda a formar. Então, hoje a gente tem várias pessoas que fizeram esse ciclo de começar como paciente e chegar até a lecionar, né? Transmitir conhecimento. Eu acredito que a medicina chinesa ela tem esse poder, é o que eu falo. O poder da medicina chinesa é o quanto ela é atraente, conquistadora e faz com que a gente se torne, vamos dizer assim, integrante, né, da prática. Um negócio, eu poderia dizer que é divino, poderíamos dizer? Na minha fé pessoal, eu diria que sim. Mas eu sempre digo que ela traz uma visão diferente do sistema saúde, né? A gente é treinado no sistema ocidental, o biomédico, e a medicina chinesa ela te apresenta uma outra visão. Não diria melhor ou pior, porque vai depender de cada um como utiliza, mas é uma outra forma de olhar. E nós estamos carentes hoje em dia de outras formas de olhar para diversas situações. Com certeza. As pessoas acabam tendo uma ideia fechada de algo e não se abre ao debate. A medicina chinesa não se apresenta como debate, mas se apresenta nessa nova visão, que pode muito bem se integrar. Né? Então, dá um exemplo aqui simples. Eu tenho essa xícara
e eu posso olhar de um lado ou de outro, mas continua sendo a mesma xícara. Um médico vai olhar para um paciente com um olhar e um profissional da medicina chinesa vai olhar para o mesmo paciente com outro olhar. Qual está certo ou qual está errado? De acordo com a sua própria visão, você vai buscar a compreensão mais completa. E na possibilidade de integrar isso para o paciente, vai trazer ainda mais benefício. Concordo. Então, a medicina chinesa, é o que você falou, ela é apaixonante, ela é atraente, porque ela traz esse olhar diferente. O que aí vai para a minha visão, aí já como acadêmico, vamos dizer assim, faz com que muita gente ache que ela é a única solução e ignora todo o restante. E aí eu brinco, né? Se a acupuntura curasse todas as doenças, não existia mais doente na China. Com certeza. Assim como se cirurgia resolvesse tudo, se medicamento resolvesse... Então, todas as abordagens sempre vai ter as suas vantagens, características e limitações. Cabe ao bom profissional estudar ao máximo para conseguir melhorar as vantagens e diminuir as limitações. Com certeza. E aí entra num outro tópico que é a necessidade de um estudo aprofundado, detalhado. E eu vejo muito também, porque assim, como a gente aqui no Brasil, as graduações, né, elas, querendo ou não, infelizmente falar isso, né, elas vêm tendo uma decadência. Você não acha que em algum nível as faculdades, principalmente da área da saúde? Eu acho que o modelo de ensino ele tem que ser reavaliado no sentido da evolução, quais são as disciplinas que realmente são mais relevantes e precisam de mais carga horária, aquelas que não é que deixam de ter importância, mas a cada momento a gente vai percebendo o que é mais relevante e você vai ajustando. E há um modelo de que quase que a graduação é uma base e obrigatoriamente você tem que ir para uma pós-graduação, para quase complementar. Então, aqui no Brasil a minha graduação é em fisioterapia, né? Então hoje a gente vê muitas das formações em fisioterapia. O que eu tive na graduação hoje já quase não se tem para deixar espaço para uma pós-graduação. Então diminui-se a carga horária para abrir margem. Então isso está ocorrendo com diversos cursos, não só na área da saúde. Em todas as áreas. Mas é que a gente tem que buscar essa evolução. O que é mais adequado, o que não é, como ajustar. Você concorda com essa adaptação que está tendo? Porque mercadológica, eu vejo, não é nem... É uma questão mercadológica. Para que você tenha mais espaço para vender um curso seguinte, você diminui a qualidade do primeiro? Esse é o ponto. Não é o adequado. Não é o adequado. Eu acho que você tem que solidificar o conhecimento. De fato, quanto mais avança o conhecimento numa área específica, isso requer uma pós-graduação. Mas a base você tem que ter. Tinha que ser uma base mais estruturada. Uma base sólida. Até para que você vá para a pós-graduação... Já preparado. Já com uma preparação. Entendendo. E não ir para uma pós-graduação com conhecimento que deveria ser da base. A gente vê muitos relatos de professores que falam assim, poxa, eu fui dar uma aula na pós e exigi uma informação que eu considero que era essencial e não era. Mas, nesse sentido... Por que eu fundei a Ebramec, né? Eu comecei só lecionando para quem já era acupunturista. Então, eu vim da China, para quem já era acupunturista, eu trazia algumas novidades diferentes, sim. Algumas coisas. Só que aí o que aconteceu? Eu comecei a lecionar e quando eu puxava algo que para mim era considerado básico, eu tinha que revisar, mas não era revisar no sentido de só passar. Não, você tinha que ensinar de novo. Tinha que ensinar. Eu acho que eu sinto isso até hoje, sabe? Tem uma carência. Aí eu falei assim, então existe uma margem para que eu coloque um curso de base. Então, o meu curso de formação em acupuntura, ele veio anos depois do meu curso avançado de acupuntura. Por quê? Porque sentindo essa necessidade. Essa necessidade. Então, e que é uma necessidade que acontece o tempo todo, né? É corrente, e aí... É uma das coisas que a gente estava conversando um pouco nos bastidores, né? No sentido de não há uma padronização ainda no ensino da medicina chinesa, da acupuntura. Então, se você graduar em farmácia, se você pegar o currículo de farmácia no Brasil todo, existe uma base. É uma mínima que precisa ser seguido, né? O MEC chama isso de diretriz curricular. Isso. Na acupuntura não existe, né? Não existe. Mas há algo que deveria ser um consenso. Mas peraí, a gente está falando de uma medicina de 5 mil anos, Eu digo, não existe no Brasil. Não existe no Brasil, exato. E assim, os livros, eles têm uma diretriz que a gente tem que seguir ali minimamente. Na China,
todo o material didático de norte a sul da China, de leste a oeste, é padronizado. É padronizado. E são por ciclos, a cada 5 anos, então está no 13º, 14º ciclo de 5 anos, eles vão girando e revisando aquele material. E vão aumentando, vão melhorando. Isso aqui é padrão, então você tem que ensinar no mínimo isso. Então, quando eu implanto a faculdade Ibramec, hoje a gente tem mais de 20 polos pelo Brasil, o material didático é o mesmo em todos. Isso, os slides, o material né? do PowerPoint é o mesmo, seja aula em São Paulo, seja aula aqui em Santos, Rio de Janeiro, Manaus, Pelotas, o material de base é o mesmo. Sua metodologia de ensino, podemos dizer assim. É o porquê. Independente se sou eu ou outro professor que vai dar aula, Ele vai seguir sempre a mesma... a linha de ensino, ou seja, o mínimo que deve ser ensinado está ali. Eu concordo com isso. Agora, a partir daí, a forma de ensinar, o que você vai complementar, os exemplos didática, cada um tem o seu. É a didática. Não é amarrar o professor, é dar uma base. Processo, né? É puro processo. É a diretriz. Então, eu tenho essa referência. Então, a gente vai e analisa na China, você viaja muito para a China, Coreia, você vê. Não tem como falar, no caso da acupuntura, em localização de pontos, se ele não viu fundamentos da medicina chinesa. Com certeza. Como é que vai ver? Não Meridiano, tem como falar né? em técnicas de agulhamento se ele não sabe onde está o ponto. Com certeza. Tudo é uma sequência. Então, tem que ter fundamentos, aí depois síndromes, diagnóstico, síndromes. Aí eu posso partir para algo um pouco mais aplicado. Mas essa base, ela serve para acupuntura, fitoterapia, massoterapia. E vou te falar, o maior problema que eu vejo hoje, a gente faz várias pesquisas, né? Inclusive, mostra aí a agendinha. A gente acabou de fazer uma campanha, né, com essa agendinha linda e maravilhosa para os prescritores da Fitofórmula. E para ganhar, precisava preencher uma pesquisa que a gente fez, né? E a gente teve uma adesão alta, inclusive, né? Graças a Deus. E a principal queixa dos profissionais que preencheram, a dificuldade é fechar padrão. Mas eu prefiro que o aluno tenha dúvida do que tenha certeza e esteja errado. O que eu digo é assim, hoje tem muitas escolas, a gente até fez um post recente, tem muitas escolas que ensinam o aluno até o ponto que ele acha que sabe, mas não ao ponto de que ele saiba se aquilo está certo ou está errado. Então, se o conhecimento é 100%, e o aluno chega e nunca estudou medicina chinesa, e eu entrego 10% para ele aqueles 10 se transformou no 100, porque ele não tinha nada. Porque não tinha nada, né? E aí ele vai estar cheio de certezas, achando que sabe tudo. Então, quando eu digo que eu prefiro, entenda, você não vai, o resto prefere que o aluno não saiba. Não, não é isso. Eu prefiro que ele tenha conhecimento, que ele tem que melhorar, do que ele achar que sabe tudo e, infelizmente, a gente sabe que a gente está sempre aprendendo. Exatamente. Então, a ideia de criar um aluno questionador é um desafio para a instituição, mas é importante. Porque o aluno questionador, ele vai correr atrás de informação, né? A gente, na área da medicina chinesa, a gente ainda vê muito o aluno que acha que aquele curso de base é o suficiente. E falando sobre curso, né, trazendo aqui mais uma ideia, vamos falar um pouco de mundo, já que você é uma pessoa vivida no mundo, o que você vê de diferente, por exemplo, no ensino lá da China em relação ao que a gente aplica aqui no Brasil? Quando a gente fala ensino, tem uma questão cultural aí já por detrás. Claro. Né? Na faculdade, vou trazer o exemplo da minha instituição, né? Na Ibramec, a gente dá treinamento para os professores. E a cada semestre, a cada ano, a minha mãe vem dar um treinamento para os professores. Pô, mas sua mãe, ela não sabe nada de medicina chinesa, mas ela é professora há 50 e tantos anos. Mas ela sabe de didática. Ela sabe de didática, exatamente. E aí, uma coisa que a gente tem é que é o seguinte, na China, o professor é o que detém o conhecimento. Na cultura asiática como um todo. Sim. China, Japão, Coreia. Sim. Né? Tanto que o termo no japonês sensei, né, que a gente fala em arte marcial, sensei. É o nosso mestre, né? Em chinês é xiangshan e significa nasceu antes. Nasceu antes para aquele conhecimento. Então, se nasceu antes para aquele conhecimento, ele tem algo para transmitir. E aí, na cultura asiática, sendo o professor aquele que detém o conhecimento, o aluno vai fazer o máximo possível para tentar captar aquele conhecimento. Então a visão é, o aluno tem que se esforçar ao máximo para tentar absorver o conhecimento que aquele professor tem. E aí que entra o exemplo da minha mãe. A minha mãe fala que muitas vezes o professor tem que ser quase um palhaço. Mas que sentido?
Porque na cultura ocidental, principalmente hoje em dia, o professor tem que fazer de tudo para tentar despertar o interesse do aluno em ouvir o que ele quer falar. É o oposto. É o oposto. Né? Então, quando fala em palhaço, não é de fazer palhaçada, mas de atrair a atenção. Reter, a função do palhaço é atrair e reter a atenção. Então, enquanto que na China o aluno tem que se esforçar para entender o professor, dá a impressão que no Ocidente é o professor que tem que se esforçar para o aluno querer ouvi-lo. Mas isso não é só em medicina chinesa. Hoje a gente vê isso em tudo. Em tudo. Fala-se muito hoje em dia, não precisa estudar. Não, a gente precisa estudar. Precisa. É importante, né, o conhecimento. Então, essa já é uma grande diferença. O perfil de aluno. E aí, quando a gente vai para a forma de transmissão de conhecimento, aí também é outra questão. Eu cheguei a estudar, estou falando aí há 25 anos, com um professor que chegou, vou pegar a agenda aqui, ó, pessoal. Linda. A agenda da Fitoforma. Ele vinha com um caderninho até menor que este, com as anotações dele, ele abria a anotação, sentava e lia. Era essa a aula. Por quê? Porque ele condensou todo o conhecimento dele naquele registro dele, ele lia isso. E os alunos anotando. Aqui no Brasil, se um professor senta na sala, abre um caderninho e lê, o aluno levanta e fala assim, eu não paguei para isso. Não estou pagando para isso. Concorda? Que é essa Concordo. Então, a gente já muda também na forma de transmissão. E aí a gente tem que criar outras formas. Né? Então, eu falo muito de gerar diferentes interações com os alunos. Eu tenho que atrair a atenção dele visual, mas também auditiva, também sensorial, porque senão a aula fica monótona. Fica chata, né? Fica chato. E, de novo, o que é chato para um não é chato para o outro. Então, a gente tem que ter essa interatividade. Falar... olha aqui, você sentiu isso? Aperta. Por quê? Porque tem gente que é mais sensorial, tem gente que é mais visual, tem gente que é mais auditivo. Isso. E tudo isso numa mesma sala de aula. Esse é o ponto. Esse virou um grande desafio, você acha? Da educação, da didática, né? E aí, quando a gente vai para a acupuntura e medicina chinesa, a gente tem que entender um pouco de questões históricas. Então, sim. Ela chegou lá com os chineses, depois chegou uma nova leva com os japoneses, mas... academicamente ou institucionalmente, foi da década de 60 que já começou a se promover mais no Brasil. Sim. E aí, o que a gente tem na década de 70 e 80 forte aqui no Brasil? New Age, né? Nova era, abordagens holísticas, místicas. E aí o termo holístico, que significa todo, caiu para o misticismo. Né? Mas, então a acupuntura ainda ficou muito nessa leva. De fantasia, né? E aí quando a gente fala que tem que estudar... Não, as energias do ambiente, não sei o quê. E você vai para a China, não tem isso, é estudo. E atrai, né, também um público que pensa desse jeito, achando que é dessa maneira. Exato. Então, assim, demonstrar, eu falo que a acupuntura é uma arte e ciência. A fitoterapia é uma arte e ciência. O que é a arte na acupuntura? É o gesto do acupunturista. Eu posso ser, ou alguém, não eu, senão, um gênio do conhecimento das teorias da medicina chinesa. Se ele não tiver um gesto terapêutico adequado, ele não consegue. Exatamente. Ele pode dominar toda a teoria da medicina chinesa. Se ele não tiver a arte de combinar as ervas numa fórmula, numa prescrição, então tem que ter a arte e a ciência. Exatamente.